Pastor Maurício, com o senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Está ligado, liga ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra o Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 17. Magnifico a Deus pela vida, pela paz, pela alegria de poder estar na minha igreja uma vez mais e aqui com vocês nesta reunião para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. João capítulo 21, eu falei aqui alguns versículos um dia desse, e eu vou aqui dar continuidade, mas para dar continuidade eu preciso relembrar todo o texto, e sendo assim, nós vamos aqui caminhar desde o início. Vocês vão ler o versículo 17, na hora que eu contar 3, e depois nós vamos refletir aqui em alguns versículos. 1, 2, 3, leiam. Amém. Muito obrigado, podeis retornar os assentos. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastores, pastor Cosmo. João capítulo 21, vocês leram o versículo 17 e os versículos anteriores. A partir do versículo 1 está escrito assim, na versão João Ferreira de Almeida: depois disto, ou depois destas coisas, manifestou Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Versículo 3: disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles, os discípulos: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Versículo 4: sendo já manhã, apareceu Jesus na praia, mas os discípulos não souberam que era o Senhor. Versículo 5: disse-lhe, pois, então Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe Jesus, no versículo 6: lance a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar, pela quantidade de peixes. Versículo 7: então aquele discípulo a quem o Senhor amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8: e os outros discípulos foram no barco, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9: e logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe sobre as brasas e pão. Disse-lhe Jesus, versículo 10: trazei dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se lhe rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei, ou vinde e jantai. E ninguém ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Versículo 14. Jesus então, melhor dizendo 13, Jesus então partiu o pão e deu-lhes semelhantemente o peixe. Versículo 14: esta era já a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de haver sido ressuscitado dentre os mortos. 15: depois de terem comido, ou depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Disse-lhe Simão: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros.
Versículo 16, tornou a perguntar: Simão Barjonas, amas-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17 que vocês leram. E tornou a perguntar pela terceira vez: Simão Barjonas, ou Simão filho de Jonas, amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Diante dessas afirmações de Pedro a Jesus, Jesus mostra que quem ama, cuida. Quem ama, demonstra cuidando. No versículo 15, ele diz: apacenta os meus cordeiros. No 16, apacenta as minhas ovelhas. No 17, apacenta o meu rebanho. Jesus está dizendo: se você ama, começa então cuidando de pouco, e você vai crescendo até cuidar de rebanhos. Certo é que os cordeiros são meus, as ovelhas são minhas e os rebanhos são meus. A obra é de Deus. Nós somos apenas cooperadores no ministério. João capítulo 21, para quem estuda, sabe que ele é um acrescento, a parte que acrescentou o capítulo 21. Ele termina no capítulo 20. Alguns dizem que foram outras pessoas que escreveram. Há quem diga que foi o próprio João que escreveu. Na época não tinha capítulos e nem versículos, foi uma porção. Essa porção se tornou o capítulo 21. Por que é que João escreve uma porção, ou outra pessoa escreve, para completar João capítulo 20, que inteirou o capítulo 21? Por quê? Porque João quer mostrar como foi a restauração do parceiro ministerial que ele tinha, que era Pedro. Todas as vezes que vai aparecer João, aparece Pedro e João. Então ele não quer terminar um tratado sem mostrar como foi que Deus fez para restaurá-lo, o seu parceiro ministerial. Primeiro motivo. Segundo motivo é que no versículo 23 do capítulo 21, havia um mal entendido entre os irmãos, que eles pensavam que Jesus tinha dito que João viveria até o momento do arrebatamento. Então ele escreve para dizer que não foi isso que Jesus disse. Terceiro motivo, ele escreve essa porção que se tornou o capítulo 21 para mostrar como foi relacionar com Jesus, depois dele ter morrido e ressuscitado, e estar agora no corpo ressurreto. Atos capítulo 1, versículo 3, está escrito que Jesus, antes de ser assunto aos céus, ficou cerca de 40 dias nessa terra ainda, e João quer mostrar como foi relacionar-se com Jesus. O versículo 1 começa dizendo assim: depois disto, ou depois destas coisas. Que coisas são estas? As coisas passadas. Mas prioritariamente está falando diretamente sobre a morte e ressurreição de Jesus. Não havia outro assunto no momento. O assunto era: ele está vivo, ele ressuscitou. Só se falava nisso. Então, depois disso, dele se ressuscitar, ou de ressuscitar-se, ele manifestou outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Esse mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, esse encontro aqui, ele está marcado desde o Antigo Testamento. Zacarias capítulo 13, versículo 7, fala desse encontro. Mateus capítulo 26, versículo 31 e 32, Jesus, antes de ir à cruz, ele disse: ferirás o pastor, e o rebanho se dispersará. Depois disso, eu irei adiante de vós para a Galileia, falando desse encontro. Mateus capítulo 28, quando Jesus morre, as Marias vão até o sepulcro, o anjo aparece a elas e diz: por que é que procurais o vivo entre os mortos? Ele não mais está aqui, ele já ressuscitou. Então esse encontro aqui, ele está marcado desde o Antigo Testamento. Jesus falou em vida e até após a morte. Porém, eles estão no lugar certo com a motivação errada. Eles estão no lugar do encontro, mas não estão aguardando Jesus. Assemelha-se muito ao arrebatamento da igreja, que pelo menos eu tenho a impressão de que quanto mais estamos aproximando do arrebatamento da igreja, menos espirituais e mais materialistas nós estamos, e mais querendo essa terra do que o céu. Esta é a impressão que eu tenho.
Nós estamos vivendo aqui, parece que o arrebatamento é uma coisa muito longe, muito fora da nossa realidade. Ouvimos tanto nisso, que ouvimos aqui agora e saímos daqui com outro pensamento, nada de arrebatamento. Alguém diz assim: pastor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Uns dizem que sim. Outros dizem que a igreja vai passar pelas margens da grande tribulação. Outros já dizem: não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Certo é que ninguém duvida do arrebatamento da igreja. O importante é saber que a igreja, um dia, talvez muito em breve, talvez até hoje, possa ser arrebatada. Paulo, escrevendo 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, disse: o mesmo Senhor de Zacarias 13, o mesmo Senhor de Mateus 26, o mesmo Senhor de Mateus 28, descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. No abrir e piscar de olhos, esse corpo será transformado em um outro corpo, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento é uma realidade que pode acontecer a qualquer momento. Certo é que os discípulos estão lá no lugar do encontro, mas não estão aguardando. Entra o versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Aparece o nome de 3 discípulos, Natanael, Tomé e Simão, porque os 3 estão inadimplentes com Jesus. Tomé está inadimplente porque quando Tomé encontra com os discípulos que tinham recebido a visita de Jesus, os discípulos estão alegres, conta para Tomé, Tomé diz: eu não creio, eu só acredito se eu colocar a mão nas marcas. 8 dias depois, Jesus aparece aos discípulos, Tomé estava. Jesus disse: coloca o dedo nas marcas, e disse para Tomé: porque vistes, crestes. Bem-aventurados que estarão lá no dia 9 de agosto, na AD Goiás, que não estão vendo, mas estão crendo que Jesus está presente aqui. Natanael, ele estava inadimplente porque quando Filipe apresenta Jesus para Natanael, ele disse: encontramos aquele de quem escreveu Moisés na lei, de quem profetizou os profetas, o Messias. Natanael disse: de onde ele é? Aí Filipe disse: ele é de Nazaré. Aí Natanael disse: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse: então vem e vê, porque tem horas que é bem melhor mostrar do que falar. Tem gente que fala muito e não mostra nada. Filipe mostra Jesus para Natanael. Jesus então aqui agora vai começar a inaugurar 3 anos e 6 meses aproximadamente de milagres, e vai começar numa cidade menor do que Nazaré. Qual é? Caná da Galileia, junto aos juncos, para mostrar para Natanael que o que importa não é a região, não é a geografia, o que importa é o Deus Todo-Poderoso presente no lugar. Simão está inadimplente porque ele disse que não negaria Jesus e negou 3 vezes. Jesus diz: antes que o galo cante 2 vezes. Galo ali é garniço, era o toque da trombeta das trocas das guardas romanas, que era das 18 às 21, 21 às 0 hora, das 0 às 3, das 3 às 6. Jesus diz: antes que toque o galo, garniço, troque as guardas romanas 2 vezes, 3 vezes me negará. Jesus estava dizendo: você vai me negar das 18 às 21 horas. E Simão, nós sabemos que tragicamente negou Jesus. Os 3 estão inadimplentes. Aí entra o versículo 3. Disse Simão Pedro: vou pescar. Por que é que ele disse vou pescar? Porque ele está frustrado com Deus? Não. E é possível frustrar com Deus? Lógico, eu já frustrei com Deus muitas vezes. Deus nunca me frustrou, eu frustrei com Ele, porque eu penso uma coisa e Ele pensa outra. Ele mesmo disse: assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós nos frustramos com Deus, Deus nunca nos frustra. Mas a frustração de Simão não é com Deus, é pior do que com Deus. É com quem? Com ele mesmo. Eu acredito que a pior frustração, pior do que frustrar com Deus, é frustrar consigo mesmo. É decepcionar consigo mesmo, é dizer: eu não faço, não falo, não vivo, daqui um pouco faz, vive e faz. A frustração de Simão é tão grande que os discípulos deveriam estar falando assim: ele está vivo,
Ele ressuscitou. Os 6 discípulos, eles eram 7. E eles estão dizendo entre eles: Ele disse para nós que os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, farão milagres, nós seríamos apóstolos. Eles estão alegres entre eles. E Simão, por estar frustrado consigo mesmo, eu imagino que Simão dá uma olhada para si, sua mão grossa, calejada, o seu jeito estranho de ser, e pensa assim: esse negócio de apóstolo não é para mim não. Esse negócio de pregar o evangelho, curar os enfermos, levar boas novas, não, eu sou muito estranho. Aquela sensação, eu não sei se você já passou, já passei por ela muitas vezes. Esse aí dá certo, eu não. É o que Simão está dizendo: esses aí pode até dar certo, mas eu para esse negócio aí não sirvo. Eu vou pescar. Ele está dizendo: eu vou trabalhar, fazer o que eu sei fazer. E no versículo 3 está escrito que eles, os discípulos, disseram: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco. Ou seja, era uma pesca desprogramada. Um frustrado vai sair e os outros 6 dizem: nós também vamos. E eles foram e passaram a noite inteira, 4 vigílias, lançando rede aqui e ali, e não pegaram absolutamente nada. Versículo 4: sendo já manhã aqui é 4:30 para 5 horas, de madrugada ainda, ou ainda escuro, sendo já manhã, apareceu Jesus na praia. Por que é que Jesus aparece tão cedo aqui? Sendo que lá em Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa, essa é a pesca milagrosa, porque tem diversos milagres nela, lá Jesus chegou mais tarde. Quando ele chega lá, os discípulos já tinham chegado na praia, descido do barco, estavam lavando as redes, tinha uma grande multidão. Jesus atende a multidão, depois que fala Pedro, mas aqui Jesus chegou mais cedo, porque Jesus sabe a hora certa de chegar. Ele chegou lá na primeira pesca para a multidão, aqui ele chegou exclusivo para os 7 discípulos. Só que ele aparece e eles não reconheceram, não souberam que era o Senhor. Por quê? Porque eles estão vindo de lá para cá, estão chegando à beira da praia, 200 côvados, 100 metros aproximadamente. Antes de chegar, ainda escuro, eles estão calados, frustrados, com sono, com fome, e eles estão assim em silêncio, porque se tem uma coisa que tira a vontade de falar, chama-se frustração. Quem é frustrado, quem está frustrado, porque é um período, nem Jesus espera a glória a Deus dele, porque sabe que frustrado não consegue, não tem força para nada. Eles vêm de lá para cá, frustrados, calados, decepcionados, arrasados, e Jesus aparece na praia lá. Quando Jesus aparece, eles não conheceram que era o Senhor. E Jesus, que é mestre, ele então vai iniciar um diálogo no meio do silêncio. Versículo 5: disse-lhe, pois, Jesus: filhos, ele inicia: tendes alguma coisa de comer? Por que ele disse filhos? Era o que eles precisavam ouvir, porque eles estão frustrados. E se eles estão frustrados, Jesus já entra dizendo: o nível de vocês mudaram. Quando Jesus chamou eles, chamou de discípulos: vinde após mim. Está dizendo: vocês vão me seguir, serão discípulos. Chega no Evangelho de João capítulo 15, versículo 15, ele diz: eu vou mudar o nível de vocês. Não chamarei mais de discípulos, de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vou chamar vocês de amigos, porque tudo que o Pai tem me dito, eu tenho revelado a vocês. Ele está dizendo de discípulos para amigos. Agora eles estão frustrados, vindo de lá para cá. Jesus diz: mudou de novo, não é nem discípulos e nem amigos. A partir de hoje eu fui à cruz e lá eu conquistei tudo que era para ser conquistado, e a partir da conquista lá, eu coloco vocês no rol da família. Vocês agora são filhos, filhos herdeiros. Aí ele pergunta: tendes alguma coisa de comer? Como que se ele precisasse, porque eles não têm nada de comer, não tem nada, não tem um peixe sequer. E Jesus pergunta: tendes alguma coisa de comer? Primeiro, Jesus sabia que eles não tinham. Por que Jesus pergunta? Porque ele aparece como um psicólogo.
para tratar os seus discípulos. E na psicologia, para tratar o paciente, você coloca ele para falar e vai detectando na fala onde está o problema e traz a solução. E Jesus quer que ele fale. Por que ele aparece como um psicólogo? Assim como Deus também apareceu em Gênesis 3:9. Deus disse para Adão: Adão, onde estás? Sabendo onde ele estava, só para ver se ele falava. Jesus disse: tendes alguma coisa de comer? Eles respondem só assim: não, ponto. E Jesus entende tudo. Entende tudo. Por quê? Porque um frustrado não tem muito o que falar. Quando eles dizem não, nesse não está dizendo: não temos, estamos frustrados, decepcionados, arrasados, destruídos, nossa profissão, nosso lado profissional, não temos nada. Aí Jesus diz: ok, já detectei o problema. Versículo 6: lance a rede à direita do barco e achareis. Por que Jesus disse lance à direita do barco? De lá para cá, a direita do barco é a minha esquerda, a direita do barco não é a minha direita. Por que Jesus não trabalha na minha direita? Porque aqui fala da minha profissão, das minhas habilidades. Jesus não trabalha aqui nas minhas habilidades, porque se ele trabalhar nas minhas habilidades, eu vou ficar doente igual uns doentes que tem por aí, que sai por aí dizendo: comigo é assim, é joelho no chão e boca no pó e Deus faz. Doente. Jesus não trabalha assim, porque deixa mais doente. E por que Jesus não faz aqui do meu lado, que eu sei? Ele faz desse lado, do lado direito do barco, que é o meu lado esquerdo. Quando ele faz desse lado, eu tenho que desempinar o nariz e lá embaixo dizer: não fui eu, foi ele. Toda glória é dele. Lance à direita do barco e achareis. Não é uma suposição, uma afirmação. O que ele está dizendo? O que vocês precisam está do lado direito do barco. Águas rasas, era dia, não era momento de pesca. Os peixes que apareceram, se já estivesse lá, eles viam eles por lá, eles não estão vendo nada. Não é momento de pesca, mesmo o barco, mesmo os discípulos, mesmo as águas, mesma rede, mesmo tudo. O que eles precisavam? De uma direção nova de Jesus. Às vezes as pessoas querem mudar de casamento, mudar de família, mudar de emprego, mudar de igreja, mudar de país e quer sumir. A pessoa não precisa disso. Com a mesma família, na mesma igreja, com o mesmo emprego, no mesmo país, com uma direção nova de Jesus, você pode viver milagres. Lance a rede à direita do barco e achareis. Jesus está dizendo que vocês precisam, não está lá em cima, está aqui embaixo. Quer saber de outra? Está bem pertinho de vocês. E eles fizeram isso, ó. Lançaram a rede. Eu fico impressionado. 7 profissionais experientíssimos obedecer uma pessoa que não sabe quem é. No versículo 4, não souberam que era o Senhor. Em águas rasas, durante o dia, não era momento de pesca. E Jesus diz: lance a rede à direita do barco e achareis. E eles obedecem. Eu fico impressionado. E eu aprendo o seguinte: existem coisas na nossa vida que nós não temos muitas certezas se é ou se não é de Deus. O segredo é: obedeça, que milagres acontecem. Lançam a rede e a rede ficou pesada. Não podiam tirar pela quantidade de peixes. Lançou cerca de 700 a 900 quilos de peixes. 7 homens de 120 a 150 quilos para cada um não puderam puxar pela quantidade de peixes. A rede ficou pesada. Todas as vezes que eu obedeço Jesus, traz peso para a minha vida em qualquer área. Se for ministerial, aí o peso vem na obediência. Pode orar muito, falar grego, hebraico, latim, pode ler muito e tal. Se não tem obediência a Jesus, não tem peso. Prega sem peso, canta sem peso, dirige sem peso, faz a obra de Deus sem peso. Mas pode ser a pessoa mais simples do mundo. Obedeceu Jesus, falou, tem peso. Cantou, tem peso. Pregou, tem peso. O peso vem na obediência a Jesus. Fica pesada de não conseguir puxarem. Aí entra o versículo 7.
Então aquele discípulo a quem o Senhor amava disse a Pedro: é o Senhor. Aquele discípulo a quem o Senhor amava é João. João não coloca o nome dele no Evangelho, porque ele acha o nome dele fraco perante o sentimento que ele sente. O nome dele é arcaico perante o sentimento que ele tem por Jesus. Então, aquele discípulo a quem o Senhor amava, no grego é aquele discípulo que se sentia amado por Jesus. Na verdade, Jesus ama todos nós iguais, só que uns sentem igual eu, mais amado por Jesus. E Simão está dizendo assim: meu sentimento é mais forte do que o meu nome, eu me sinto amado por Jesus. Ele disse a Pedro: é o Senhor, em letras garrafais, maiúsculas, afirmando: é o Senhor. Por que ele afirma que é o Senhor? Porque ele está dizendo: só Ele, o Senhor, mas ninguém é capaz de transformar uma manhã frustrada de 7 homens em uma manhã efusiva de glória, manifestação de alegria e gozo na alma. Só Ele é o Senhor. Outro sim é que eles estão segurando a rede. Ele está dizendo: é o Senhor. Por quê? Porque ele está lembrando de Lucas 5. Ele está dizendo: ele fez de novo. É o Senhor. É o Senhor que faz repetidas vezes. Multiplicou pães e peixes mais de uma vez, limpou mais de um leproso, fez reviver mais de uma pessoa. Ele faz repetidas vezes. É possível que eu fale com alguém aqui hoje e pergunte: você já viveu milagres com Jesus? E você me dirá: sim, pastor, já vivi muitos. E eu diria: como foi? E você diria: foi assim, foi dessa forma, era uma época tal, eu buscava muito, eu era crente assim, tal e tal. E hoje? Ah, pastor, hoje eu não sou mais aquela pessoa. Aí eu diria igual João disse para Simão: é o Senhor, Ele faz de novo. Mas você diria: pastor, como que vai fazer de novo? Eu não sou o mesmo. Eu não sou mais aquele crente, aquela pessoa temerosa a Deus. Não, não sou, eu não busco mais daquele jeito, eu sou outra pessoa. Eu diria: Ele faz de novo. Por quê? Porque quando Ele fez a primeira vez, não fez por causa de você. Fez porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas você diria: mas pastor, eu me tornei até assim um pilantrinho, uma malandrinha da fé, pastor. Eu duvido de tudo e de todos. O senhor está pregando aí, eu estou medindo o seu português, eu estou medindo sei lá o quê, onde você mora, seu carro, não sei o que você faz, seu ministério, quantas vezes você vem na igreja. Pastor do céu, eu não sou mais aquela pessoa, eu me tornei. Ele faz de novo. Se Ele te converteu uma vez, te converte de novo. Se você está aqui dentro e virou bode, Ele faz virar ovelha de novo. Perdeu o temor, Ele traz de novo. Nem que Ele frustra toda a sua vida, mas Ele fará de novo. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. É o Senhor. Quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu. Nu é só com a peça de baixo. E ele cingiu, vestiu a túnica e tchum, nas águas. Por que ele cingiu com a túnica se ele vai nadar 100 metros aproximadamente e fica mais pesado? Ele sabe que por mais pesado que seja, perante Jesus, não se chega de qualquer maneira. Qualquer maneira chega perto de Genésio. De Jesus é com respeito, com reverência. Ele é Senhor. Leve um peso a mais, mas chega com reverência perto dele. E ele vai nadar. Ele vai nadar com aquela frase na mente: é o Senhor. Lá vai Simão. Tchum. É o Senhor. É o Senhor. E ele vai nadando. É o Senhor. Tchum. 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 É o Senhor que, quando a minha sogra estava enferma com malária, segundo os estudiosos, Jesus tocou nela e a febre o deixou e ela passou a servir. É o Senhor. É o Senhor que multiplicou pães e peixes e pediu para mim distribuir para a multidão. Eu distribuí o pão, não acabava nem o peixe. É o Senhor. É o Senhor que já tinha tido o velório inteiro, já estava indo sepultar o filho da viúva de Naim. Ele chega, tocou no esquife e disse ao defunto: jovem, eu te digo, levanta-te. E o jovem reviveu. É ele.
Tchuf, tchuf. É o Senhor que chegou na casa de Jairo e disse para a menina morta: Talita cumi, menina, eu te digo. Dizer ali é ordenar, eu te ordeno, levanta-te. Ela estava morta, reviveu. Lá vai ele. É o Senhor, é Ele. É Ele que, quando o seu amigo Lázaro, morto e sepultado já há 4 dias, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, 22 a 23 degraus, de 1,20 m para 1,50 m, atado, enfaixado, não sei como explicar. Ele saiu lá de dentro, enfaixado, apareceu do lado de fora, e Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. É Ele, é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor. É o Senhor que transfigurou no monte, apareceu Moisés e Elias. É o Senhor. É o Senhor que curou Bartimeu. É o Senhor que curou o coxo. É o Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E naquela madrugada que eles estão lutando ali, naquela madrugada fria, Jesus aparece do lado de lá, no meio do vento, no escuro, e eles pensam que é um fantasma. Jesus diz: não tem mais, sou eu. Simão disse: se é o Senhor, pede para mim ter contigo. Ele disse: vem. E o vento forte, as ondas altas, aonde Pedro pisava, firmava. O vento forte, as ondas altas, aonde Pedro pisava, firmava. O vento forte, as ondas altas, onde ele pisava, firmava, a ponto que ele começou a observar o vento e as ondas, começou a afundar e disse: socorre-me, Senhor. E o Senhor estendeu a mão e eles voltaram, caminhando sobre as águas. Simão está dizendo: é Ele, não é outro. É Ele, é o Senhor. E eles vão, e ele vai nadando, chega na beira da praia, alegre, efusivo, dizendo a ele: não é outro, é Ele, é o Senhor. Versículo 8: os outros discípulos vieram no barco, porque não estavam distantes, senão quase 200 côvados, trazendo a rede cheia de peixes. Versículo 9: quando saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe sobre as brasas e pão. Qual é o segredo da pescaria, pregador? Pescar muito? Não é. Qual é o segredo maior de um pregador? É buscar muitos peixes? Não é. É pegar peixes selecionados? Também não. Qual é o maior segredo da pesca, pregador? Versículo 9: logo que saltaram em terra. O maior segredo não é ir, é pisar em terra firme, porque se não deu certo hoje, dará certo amanhã. Logo que pisaram no solo, viram ali brasas, um peixe sobre as brasas e pão. Quando viram brasas ali, representa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o que convence. Em João 16:8 está escrito do pecado, da justiça e do juízo. Lucas 24, Jesus está conversando com os discípulos. Quando as escamas caem, eles disseram um para o outro, disse um para o outro: não nos ardia o coração quando ele nos falava as Escrituras? As Escrituras, o que faz arder é o Espírito Santo. O texto você conhece, eu só estou narrando o que está na Bíblia. E eu acredito que o bendito Espírito Santo está fazendo queimar dentro de alguém, dizendo: é minha essa palavra, é minha essa palavra. Mas quando o Espírito Santo convence-nos, aí vem o desespero. Porque quando eu deparo comigo mesmo, eu caio lá embaixo. Porque quando eu vejo realmente quem eu sou, o desespero toma conta. Aí vem o peixe, porque o peixe representa a graça. O Espírito Santo mostra exatamente quem eu sou e quem você é. Mas depois diz: você não vai morrer nem vai para o inferno, tem graça. Depois da graça ele diz: tem pão. O pão é a palavra. Nesta noite não existe outra coisa além do que nós mais precisamos do que fogo do Espírito Santo, graça divina e alimento, pastagens para ovelhas. Alimente a sua alma. Versículo 10: disse-lhe, pois, Jesus: trazei dos peixes que apanhastes. Por que Jesus está pedindo peixes? Jesus não está pedindo peixes, Jesus está encerrando o tratamento. Eu disse que ele aparece como psicólogo, coloca eles para falarem.
mostra a solução, e agora está dizendo: acabou o gabinete, não precisam, vocês já estão curados. Quando ele diz, trazei dos peixes que apanhastes, ele está dizendo, na psicologia, ele está dando um reforço, um elogio. Ninguém vive só de elogio, mas ninguém vive sem ele. Jesus está dizendo, vocês são bons, vocês apanhastes. Que pescadores vocês são, hein? Pegar peixe no raso, quase que na areia. Rapaz, vocês são demais. Estão elogiando. Jesus não precisa de peixe. Jesus podia multiplicar peixes. Ele diz, trazei dos peixes que apanhaste, como que diz, vocês estão tratados, sarados. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando Jesus diz, vocês estão curados, Simão tomou posse. Versículo 11, então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se lhe rompeu a rede. Por que a rede não rompeu? É a mesma rede de Lucas capítulo 5. É porque em Lucas capítulo 5, naquela pesca com peixe pequeno, perderam alguns. E Simão então costurou tanto e tão bem costurado, como que dizendo, eu não perco mais nenhuma bênção. Isso significa as provas da nossa vida. Nós vamos recebendo bênção e prova, mas a gente vai ficando tão assim inteligente espiritualmente dizendo, que a gente vai assim adaptando a tal forma que a gente diz, eu não perco mais bênção. Ele costurou a rede. Então Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra sozinho. 7 não conseguiu. Ele sozinho. Por que ele conseguiu? Sarado. Gente doente não consegue fazer muita coisa. Frustração, decepção, só consegue contaminar outros. Foi o que ele fez. Ele estava frustrado, frustrou os outros também. Frustrado, só frustra os outros. É o que ele tem para dar. Mas quando Simão diz o tratamento, concluiu o tratamento aqui, Jesus, estou sarado. Ok, subiu ao barco e sozinho puxou cerca de 700 a 900 quilos sozinho. Essa força não é humana, essa é uma força transcendente, sobrenatural, que vem de Deus. Com as forças humanas nós fazemos coisas poucas e pequenas, mas com a força de Deus nós fazemos coisas que alguém olha e diz, não é dele, essa força é do Senhor. Uma certa ocasião minha filha chegou lá em casa, nós estávamos em lockdown, a igreja, e ela disse, pai, o senhor está gravando Bíblia até hoje, as igrejas estão fechadas. Eu disse, filha, essa força não é minha, essa força vem de Deus. Se você esperar pelas suas forças, ler, orar, buscar, decorar, ser crente, dá não. Eu estou acreditando que o Espírito Santo está sarando almas aqui, a tal ponto que você vai fazer e você vai admirar, dizer, essa força não é minha, e Jesus vai dizer, te sarei para isso. Por que consegue? Viaja para lá, viaja para cá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. É uma força extra de Deus. Vai fazer para mais de 7. Vai produzir para mais de 7. De onde vem? Jesus está te dando essa força para você fazer. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu busco essa força constantemente em Deus. Puxou a rede para a terra, sozinho, cheia de 153 grandes peixes. Na zoologia existe uma matéria que é a ictiologia. Essa matéria é a matéria que estuda os peixes. Estes que estudam os peixes dizem que lá no Pantanal existem cerca de 285 até 325 espécies de peixes. Dizem que no Amazonas existem cerca de 3.000 espécies de peixes. A pergunta agora é, quantos peixes haviam no Tiberíades, no Mar da Galileia? Quantas espécies? 153 espécies de peixes. Simão puxou a rede para a terra
E se tem uma coisa que pescador gosta de fazer, é contar peixes. E tem uns que na contagem dá uma... Ainda diz que o maior perdeu. E eles vão contar, parece que eu vejo. Simão puxou e diz: ei, colegas, Tomé, Natanael, Tiago, João, me ajuda aqui. E eles vêm de lá para cá e pegam, como diz o nordestino, um butelo, um grande, e vem junto. Vamos contar, vamos contar, vamos contar. Aí coloca aqui. Eita, isso que é peixe, hein? Nunca vi dessa espécie aqui, desse tamanho, nunca vi não. Não, nunca vi. Isso aqui foi a dedo de Deus. Foi mesmo, Simão, foi. Colegas, vamos fazer um grupo desse. Aí daqui ele sai lá, 6 discípulos e Tomé está lá. E os discípulos andam aqui, vamos fazer um grupo desse, vamos. Aí olha, tem 152, e olha aqui, olha ali. Ô Simão, desse aí não tem não. Desse aí não tem mais não, não tem não. Então traz de outro, vamos fazer o grupo de outro. Aí eles vêm de lá para cá. Coloca do lado. Quando coloca, tem, isso é bonito, hein? Isso que é peixe, isso aqui foi a dedo de Deus, foi a dedo de Deus. Vamos fazer um grupo desse? Vamos. Aí vai lá, tem 151. E olha, Simão, tem não? Desse não. Aí vem 149, 148, 147, 100, 100, 100, 153 grandes peixes, um de cada espécie. Era Jesus dizendo: eu sarei vocês, eu curei vocês, para pregar em todos os povos, todas as etnias, todas as nações, em todas as línguas, em todas as raças. Eu sarei vocês, e isso aí é o sinal que eu estou dando de que vocês vão levar o evangelho. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí Jesus disse: vinde e comei. E ninguém ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. E por que eles não ousavam perguntar e tinha essa dúvida entre eles? Porque Jesus aqui agora é ressurreto. Não é o Jesus da cruz. De Isaías 53, sem parecer e sem formosura. Beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Isaías 53 só cumpre na cruz. Não é o Jesus da cruz, ensanguentado, sofrido, machucado, não. Só tem as marcas que o traspassaram. Mas ele está com o corpo ressurreto. Olha para Jesus, numa linguagem minha, parece assim uma coisa meio de plástica, uma coisa assim gloriosa. É ele, mas não é ele. É ele. Não tem marca de expressão. É outro corpo. Parece com ele, não é o da cruz, mas é ele. Não é aquele lá, mas é Jesus. Colemenevai, colebede galatou, geveremendrigácia. Oh glória, tem gente que luta tanto com a beleza, com a estética. Tem que cuidar da saúde sim, tem que fazer o que puder. Mas tem uns que vai aos excessos. Paulo disse: se esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Segundo aos Coríntios capítulo 5 versículo 1, está escrito que se esta casa terrena desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Paulo está dizendo: esse corpo é uma casinha, o lá de cima é um edifício. Esse aqui é feito por mãos humanas, aquele lá é tecido por mãos divinas. 1 João 3,2 está escrito, na carta de 1 João capítulo 3 versículo 2 está escrito: ele ainda não manifestou, Jesus. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Não é na estética, semelhante no corpo. Nós receberemos um corpo ressurreto, sem pecado, semelhante ao corpo de Jesus. Ninguém ousa perguntar: quem és tu? Porque sabia, é o Senhor, é o Senhor. É diferente, mas é o Senhor. Oh, aleluia! Aí Jesus disse: comei. Parece que eu vejo. Aqui estão os discípulos. Jesus então partiu o pão e deu-lhes, semelhantemente o peixe. Parece que eu vejo Jesus chegando assim, Natanael, que duvidou de onde ele morava, e disse: Natanael, come. Entrega o pão, entrega o peixe. E Natanael pensa: ele vai me dar o pão e o peixe e vai me censurar, vai falar: não duvida não, Natanael.
Natanael pega o pão, pega o peixe, Jesus nada. Aí Tomé está aqui, Tomé diz: eu não estava, Natanael passou, mas eu fui longe demais. Aí Jesus diz: come pão, come peixe. Passou também. Simão diz: os dois passaram, mas eu pisei na jaca mesmo. Simão está até com as mãos geladas. Jesus chega e diz: come o pão e come o peixe. Chega em Tiago, em João, nos outros dois discípulos: come pão, come peixe. Come pão, come peixe. O pensamento é: eu não mereço, mas Jesus está dizendo: come pão e come peixe. Eu sou falho, mas Jesus está dizendo: come pão e come peixe. Eu não sou digno, mas come pão e come peixe. Eu pisei na bola, mas come pão e come peixe. Eu negligenciei, mas come pão e come peixe. Ele vai chamar minha atenção: come pão, come peixe. Onemana canto colevrasse etérea. Eu sei que pode ser que alguém está aqui nessa noite dizendo: eu não mereço, mas Jesus está dizendo: come pão e come peixe. Versículo 15: depois de terem comido, Jesus não trata ninguém sem primeiro alimentar. Se trata eles antes de terem comido, era problema, ia pular dessa altura. Depois de terem comido, versículo 15: disse Jesus a Simão Pedro, depois de terem jantado, porque eles saíram um dia anterior sem janta, em outras versões. Depois de terem comido, disse Jesus a Simão Pedro: Simão Jonas, amas-me? E disse publicamente, porque pecados que foram públicos têm que ser confessados publicamente. Quem peca publicamente não se confessa em secreto, confessa em público. Jesus chama Simão diante dos discípulos e diz: Simão Jonas, amas-me mais do que estes? Simão diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: tá ok, tu apacenta os meus cordeiros, vai cuidar de gente. Tornou a segunda vez, 16, versículo 16: Simão Jonas, amas-me? O amas-me do versículo 15, amas-me mais do que estes? Ele está dizendo: você me ama mais do que eles me amam? O seu amor por mim, Simão, é mais do que o amor deles por mim, porque Simão diz: ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Jesus está dizendo: o seu amor por mim é mais do que o amor deles por mim? Simão diz: o meu amor pelo Senhor é mais do que o amor deles pelo Senhor. Jesus diz: tá ok, vai cuidar dos cordeiros então. No 16: amas-me mais do que a estes? É diferente. Você me ama mais do que você ama eles? Na segunda resposta: você me ama mais do que ama discípulos, amigos? Você me ama mais do que ama gente? Você me ama mais do que ama pai, irmão, irmã, filho? Seu amor por mim é mais do que amor por pessoas? Porque aquele que não deixa pai, mãe, irmão por causa de mim não é digno de mim. Eu conheço uns pais e umas mães doentes, que se esse amor doente fosse por Jesus, seriam as pessoas mais usadas do mundo. Tem mãe só criando um quadro. Tem mãe que despede o filho aqui, dá 1000 beijos e vai. No meio do caminho o filho liga para dizer que está indo. Chega lá, tem que ligar dizendo que chegou. Para sair de lá tem que dizer que está saindo. Já pensou se fosse com Jesus? Jesus, estou indo. Jesus, estou aqui. E agora estou voltando. Meu Deus! Amor louco. Aquele que não deixa pai, mãe, irmão, filhos, amigos, por mim. Quer dizer, o amor por Jesus tem que ser mais do que por gente. Aí entra o versículo 17. Simão Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se muito por ter sido a terceira vez e disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. No 15, você me ama mais do que eles me amam? Amo. Você me ama mais do que ama eles? Amo. No 17, você me ama mais do que ama coisas? Aí Simão caiu lá embaixo, despencou. Porque se ele fala que ama Jesus mais do que coisas, as coisas, 153 grandes peixes, as coisas denunciaria contra ele. Se eu disser que eu amo Jesus mais do que eu amo as coisas estão dizendo mentira.
Se eu perguntasse para você hoje, você ama Jesus mais do que seu emprego, sua casa, seu carro, gado, rede social, suas coisas? E se você dissesse amo, eu perguntaria: por que é que você gasta mais tempo com as coisas do que com Jesus? A mensagem começa com um simpático nós, mas ela sempre termina com eu e Jesus. E a pergunta de Jesus hoje, nessa ocasião, é: você me ama mais do que ama coisas? É bem provável que nós faríamos igual Simão: Senhor, agora só pegou pesado, porque as coisas estão aí, depõe contra mim, meu tempo é só para essas coisas. Para o Senhor, quando der, se der. Meu negócio é coisas, meu negócio é resolver, fazer. Eu não sou parado. Não. Simão disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele está dizendo: por mais que as coisas depõem contra mim, por mais que o que eu faço denuncia que eu não te amo, mas o Senhor sabe que aqui dentro, por mais que as coisas estão me sufocando, o Senhor sabe que aqui dentro arde, ferve um amor pelo Senhor. Jesus disse: está certo, vai cuidar de rebanho. Jesus não perguntou se Pedro sabia grego, hebraico, latim, se sabia de exegese, hermenêutica, homilética, nada disso. Ele disse: ama, então está aprovado. O que aprova aqui é o amor. Paulo sabia grego, hebraico, latim, exegese, hermenêutica, homilética, sabia tudo isto. E ele conclui dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Nesta ocasião que Jesus está dizendo, entre nós dois, o que prevalece é o seu amor por mim. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quem pode estender as mãos assim? Fechar os olhos, curvar a cabeça e falar comigo assim: Senhor Jesus, agora é só nós dois. O Senhor sabe que as coisas me sufocam e eu sou denunciado pelo meu estilo de vida. O meu estilo de vida denuncia que eu não te amo, mas o Senhor sabe que eu luto para viver diferente, e dentro de mim arde, ferve um amor incondicional pelo Senhor. Só o Senhor que sabe disto, só o Senhor que conheces este amor que eu tenho por ti. Portanto, nesta hora eu renovo a minha aliança de amor contigo. Dá um abraço assim em Jesus pela fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sinta-se nessa ocasião renovado ministerialmente, emocionalmente. As suas frustrações foram necessárias. Os problemas Jesus permitiu para ver se te pega. Jesus fechou a porta. Jesus permitiu as situações para ver se resgata a sua alma. Ele não abre mão do ministério, dos sonhos, dos ideais, das promessas, as profecias que foram ditas. Jesus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Sinta o bálsamo, sinta a alegria do Espírito. Saia desta praia com Jesus mais vivo na alma. Volte a viver mais para Jesus do que para as coisas. Põe um ponto final na sua vida para as coisas e coloca Jesus em primeiro lugar. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Tu és minha vida,
ser quebrado para ser o que queres de mim. E a tua presença és tudo, tudo, tudo que eu quero, Senhor. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh Deus, és tudo que eu quero. Vamos declarar nessa noite: atrai, Senhor, atrai o meu coração. Oh Deus, atrai o meu coração. Oh, eu posso te tocar. Declare: tu és a minha vida, tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, meu abrigo, meu amor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Oh Senhor, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. Oh Senhor, e a tua presença é tudo que eu preciso. Eu quero, Senhor, aleluia, derrama sobre nós. E a tua presença, oh, é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, Senhor. És tudo que eu quero. Aleluia, declaro nessa noite: atrai, atrai o meu. Declare isso nessa noite: atrai o meu. Aleluia, eu posso te tocar. Declare: atrai o meu coração. Erga suas mãos aos céus e diga: atrai o meu. Oh, aleluia, atrai o meu. Declare isso, aleluia. É tudo que eu quero, Espírito Santo. É tudo que eu quero. Diga ao Senhor: atrai o meu coração, atrai o meu. Oh, aleluia, atrai o meu. Eu posso te tocar. Diga: eu posso te tocar. Com minha adoração, meu coração, meu amor, eu posso te tocar.